Olá, aqui é o Rangel Lerbach. Hoje eu estou falando aqui diretamente da Inet VIP em Lagoa Santa. Estou aqui com o Leonardo Novaes e nós estamos hoje para conhecer aqui um pouco mais sobre a história do Leonardo, saber um pouco da sua trajetória, da sua situação atual e também estar inspirando um pouco com a história e com o aprendizado e conhecimento que é a experiência que ele acumulou durante a sua jornada como empresário e empreendedor. Bom, primeiramente, Leonardo, obrigado aí pela estar nos recebendo aqui. Para mim, uma honra poder estar aqui conhecendo a sua empresa, conhecendo mais sobre você. E vamos começar justamente você contando aí um pouco da sua história profissional, da sua trajetória, como que você começou a empreender e qual que é a sua situação atual. Bom, eu comecei a empreender assim que eu saí do Coltec. Eu fiz o Coltec e lá pelos meus 21 anos eu quis abrir um provedor de internet, porque nós tínhamos uma deficiência de atendimento de internet em Vespasiano, porque até então tínhamos que fazer ligações para Belo Horizonte, né? Era ligação conurbada. Tinha aquele acesso discado, que você tinha que fazer aquele modem, né? Aquele barulhinho. Né? Então nós começamos com um provedor internet, um link de 64K, era pouquinho comparado com hoje, né? Era um link de 64K para atender a cidade inteira, né? 5 modems US Robotics, então podia ter até 5 pessoas conectadas ao mesmo tempo. E a gente foi crescendo isso para 10 pessoas ao mesmo tempo. Inauguramos no dia 7 de setembro, que era um dia de feriado, que eu trabalhava na UFMG, no Coltec, como estagiário, e ainda tinha isso como hobby, mas era final de semana, fora de horário. Então, ali já começou então o empreendedorismo. Sim. Tivemos alguns episódios antes, mas eu acho que aí sim nasceu o empreendedorismo da Inet VIP, que foi o que nos trouxe até aqui hoje. Né? Legal. Então começamos com esse acesso discado, evoluímos muito nesses anos, passamos por diversos desafios e mudamos de acesso discado para um acesso à rádio numa tecnologia de 2.4 GHz, depois a rádio numa tecnologia de 5.8 GHz, que dava uma velocidade maior. Depois, finalmente, em 2011, chegamos com fibra ótica, né, que é a tecnologia mais promissora. Nessa trajetória eu fui estudando para chegar nessa tecnologia. A fibra ótica foi fruto de um trabalho meu de TCC, de uma pós-graduação em redes de telecomunicações, né, que eu formei primeiro em eletrônica no Coltec. Depois eu fiz a ciência da computação, isso tudo com o provedor já rodando, e pós-graduei em redes de telecomunicações. Desses estudos todos, eu cheguei à conclusão que a fibra ótica era a tecnologia mais avançada, muito mais avançada até do que as operadoras tinham hoje, naquela época, né, para atendimento ao cliente final. Estudamos uma tecnologia que é a tecnologia que nós empregamos hoje para levar a fibra ótica até dentro da casa das pessoas, dos clientes, né? E daí surgiu esse modelo de atendimento que é inovador e que hoje as grandes companhias estão copiando nós, pequenos provedores. Que legal. Pois é, então conta para quem ainda não conhece a Inet VIP, como é que está hoje a Inet VIP? Começou pequenininho, como é que fala? De forma bem rudimentar, e hoje o que é a Inet VIP, para quem não conhece? Sim, a Inet VIP iniciou no dia 7 de setembro, eu lembro que foi um dia que era um feriado, né, 7 de setembro, era um dia que eu, a Daniele e mais a equipe toda que estava lá, nós iniciamos com 4 sócios, mais tarde, um pouco mais tarde, acabou ficando somente eu e a Daniele, mas a gente iniciou para dar aquele primeiro atendimento para um cliente. Eu lembro que foi importante esse momento, porque a gente ligava para o cliente no acesso no telefone, né? Não tinha celular naquela época, 1997, 96,
e a gente desligou para ele ligar. E a gente ficava acompanhando as luzinhas do modem que recebia a ligação. Ele possivelmente estava escutando aquele barulhinho do S-Robotics conectando. E foi muito emocionante para a gente. Então nós tivemos ali nosso primeiro cliente, eu lembro do cliente número 1, do 10º cliente, né? Depois comemoramos muito quando a gente chegou a 100 clientes, né? Fomos para 1000 clientes e hoje nós temos milhares de clientes. Então aqui no Vetor Norte nós temos aí uma história de 21 anos de empresa, que a gente começou lá do início, digamos que quase que totalmente eu e a minha sócia Daniele, né? Do primeiro cliente até hoje, a quantidade de clientes que nós atendemos na cidade de Lagoa Santa, Vespasiano, São José da Lapa, um pouquinho de Confins, um pouquinho de Santa Luzia, né? E um pouquinho da Pampulha. Hoje nós somos a empresa que mais cresce no Vetor Norte. Legal. Bacana. Depois, inclusive, eu estou aqui na sede da InetVip, eu vou mostrar algumas imagens aqui da sede, que está maravilhosa, muito bacana. Então, enquanto vocês nos ouvem, vai ter algumas imagens aparecendo. E a próxima pergunta que eu queria te fazer, se você voltasse atrás, nessa trajetória de 21 anos, tem alguma coisa que você faria diferente? Se você hoje, com a mentalidade mais amadurecida, você enxerga que poderia ter feito algo diferente? Bom, eu tive, antes de assumir a InetVip completamente, né, eu passei por um estágio que foi muito importante para mim. Eu montei a InetVip junto com a Daniele sempre esteve na linha de frente aqui, que é a minha sócia, na área administrativa, e eu na área técnica, né? Então, na área técnica, a InetVip ficou muitos anos com o Léo, que trabalhava no Coltec, depois trabalhava numa empresa de biblioteca virtual, que estava começando a nascer, tudo iniciante, né? muito iniciante naquela época. Trabalhávamos com empresa de educação à distância e depois trabalhou na indústria. Eu trabalhei na ICAO. A ICAO para mim foi fundamental, que me trouxe uma visão de uma empresa de grande porte. Então eu vi muitos métodos, processos, ISO, eu tive acesso a tecnologias, eu comecei no início lá na ICAO também, comecei como um funcionário qualquer e me tornei CIO da ICAO, saí como gerente de TI da ICAO e conhecendo muito de sistemas SAP, acabei me especializando muito em sistemas de grande porte. Isso me trouxe uma bagagem, mas eu acho que eu fiquei muito tempo dentro da indústria, né? Foi fundamental para o meu crescimento, mas a InetVip precisava de mim. Então eu fiquei de 97 a 2011 na indústria de grande porte, depois eu fui para a RG, trabalhei também no processo de sistemas de implantação de SAP, fui gestor de empresas do grupo ARG, com obras gigantescas no Brasil todo. Me deu muita bagagem, mas a InetVip sempre precisou de mim, porque a área de tecnologia é o carro-chefe. Ela sempre foi tocada, eu sempre coloquei pessoas aqui que tocaram com muita propriedade e nisso a gente conseguiu permanecer ao longo dos anos. A gente viu N empresas nossas, empresas parceiras, né, fechando as portas, e a InetVip nunca fechou as portas. A InetVip sempre cresceu, talvez não na velocidade que nós quiséssemos, mas numa velocidade constante, sempre crescendo com muito critério, com muito embasamento. Então, eu acho que eu teria antecipado isso. Talvez eu tivesse saído do modelo que eu era
empregado também, então eu vivia os dois mundos, eu era empregado e ao mesmo tempo tinha a InetVip, eu era um empreendedor também, eu vivia os dois mundos. Então eu acho que eu poderia ter saído antes da indústria e já ter conquistado o mercado de uma maneira mais abrangente. Entendi. Pois é, vou fazer até uma pergunta, talvez para alguns essa pode ser um pouco desconcertante, mas é porque é o seguinte, a vida do empresário, do empreendedor não é uma vida só de conquista, só de sucesso. Na verdade, eu acho que ela é muito mais um cotidiano de desafios e muitas vezes de fracassos. E nesses fracassos é que a gente tem os maiores aprendizados. Então, Léo, você consegue falar assim, qual foi o seu maior fracasso dentro dessa trajetória sua e qual foi a lição que você aprendeu, a principal lição que esse fracasso trouxe? Olha, o início da InetVip, ele trouxe um gostinho de fracasso porque nós começamos com uma tecnologia fadada a se perder, né? A ser ultrapassada. Né? Então nós começamos com acesso discado. E a gente ficou naquilo ali acreditando que nada iria mudar, que naquela zona de conforto, né? Ficamos naquilo ali acreditando que a gente teria um negócio que daria certo com acesso discado, sem pensar que o mundo iria se revolucionar, se reinventar, que as coisas se modernizam, né? Então naquele momento foi um momento que a gente pensou só no agora, mas não pensamos no futuro. E quando a gente se deu conta, veio IG, BR Free, que eram provedores que estavam oferecendo acesso gratuito, o governo liberou a área de conurbado, então Vespasiano e Lagoa Santa começou por Vespasiano, né? A gente era de Vespasiano até então. Vespasiano não era mais ligação que se pagava, ligação interurbana para Belo Horizonte, e a gente se viu com uma situação ali, poxa, nós temos uma empresa que é um elefante branco, vai quebrar, não vai dar certo. Nossos sócios nessa hora não acreditavam, mas daquilo ali, de noite sem dormir, pensando assim, pô, não vai dar certo, veio a resiliência de, peraí, a gente tem que pensar em coisas para serem mais perenes. Então dali nasceu uma resiliência de criar uma empresa mais que acompanhe, né? Uma empresa que acompanhe o ritmo do mundo. Eu vi meu pai quebrando porque a indústria de automóveis mudou no modelo Ford, então ele ficou com um estoque obsoleto, e a gente vê que todas as profissões estão mudando, estão se reinventando, nós temos que nos reinventarmos o tempo todo. E ali eu tive a lição, olha, eu vou ter que fazer uma tecnologia sempre para correr atrás, para sempre estar à frente do que vier aí. Então veio a Oi com ISDN e eu lancei o plano com o Wireless, aí eu estudei o Wireless, que ela veio com 128K, eu lancei 200K. Aí veio o Velox com 256K, eu lancei 300K em Wireless. Aí o Velox chegou no 512K, eu tive que mudar a tecnologia do Wireless 2.4 para 5.8 para dar 1 mega. Depois a Velox veio com 2 mega, né? Então eu tive que lançar planos cada vez maiores, e até um dia que eu falei, bom, qual que é a tecnologia mais avançada que existe que eu não quero nem saber, eu vou fazer ela, vou gastar 10 vezes mais do que uma operadora de grande porte, mas eu quero atender aquela pessoa que quer qualidade de verdade. E esse foi também o nosso maior acerto. Legal. Na hora que nós decidimos ir para uma tecnologia à prova de futuro, que foi a fibra ótica. Legal. Não, legal, muito bom, muito interessante. Eu tirei um insight muito interessante com essa história do Léo, porque através de um fracasso ele criou a resiliência, e dessa resiliência quase que virou o DNA da InetVip, né? Virou
vamos pôr assim, a cultura da InetVip de estar sempre se antecipando. E a gente percebe que isso, eu percebo isso diariamente acontecendo. Empresas tradicionais, elas estão sendo engolidas por novatos, porque os novatos estão com a mente muito, empresas novatas, né? Elas estão com a mentalidade muito mais aberta, aderindo às novas tecnologias, e está aí, talvez um dos grandes segredos do sucesso aí da InetVip é estar sempre na vanguarda, sempre inovando, não esperando o mercado inovar para depois reagir, né? Mas reagir antes mesmo do mercado. Exatamente. Então... Não significa que nós não tivemos erros, não. Nós fomos reativos muitas vezes, né? Mas hoje nós buscamos a cultura hoje da InetVip. Nós temos um comitê gestor que hoje acompanha a gente, justamente para nós fazermos planejamento futuro ao invés de sermos reativos. Porque o empresário, quando ele começa, ele é reativo, ele deixa para depois, né? Com o tempo é que a gente aprende isso mesmo. Uhum. Então, nós tivemos que viver isso para nós aprendermos a sermos mais estrategistas e sermos rápidos. Uhum. A velocidade é fundamental nesse caso, até porque nós trabalhamos no ramo de tecnologia e a tecnologia se reinventa, muda constantemente, é muito rápido, né? Uhum. Então hoje nós estamos nos reinventando o tempo todo. E para uma empresa chegar aonde a gente chegou é difícil, porque é muito chão pela frente, né? Muita experiência pela frente. Um desenho que hoje nós podemos falar que entendemos mesmo de tecnologia, até pela minha formação, a formação das pessoas que estão aqui dentro, né? A gente tem muitos anos de experiência e temos muito estudo, muitos cases, né? Hoje a gente atende praticamente essas cidades em todas as esferas, indústria, governo e residências, né? Todos com total qualidade e trazendo mais qualidade ainda, né? Legal. Bacana. Bom, mudando um pouquinho aqui de assunto, hoje quais são suas fontes de inspiração para negócios, para empreendedorismo? Você tem pessoas que te inspiram, livros? Olha, eu falo que eu sou uma pessoa sempre a me autossuperar. Nós temos que nos autossuperarmos. Eu vejo aí essa equipe do Shark Tank, assisto muito isso, busco informações dessas pessoas. Tenho alguns amigos, sim, que são fontes inspiradoras, mas eu tento hoje me autossuperar através de muita leitura, muito livro, muito YouTube, né? Eu vejo pessoas inspiradoras mais relacionadas a essa equipe mesmo do Shark Tank. Mas, quais livros você poderia citar, ou quais pessoas que te inspiram, que você segue, que você poderia nos indicar aqui? Tá, eu leio muita literatura hoje que traz autoconhecimento, autogestão, autodisciplina para mim. Uma característica minha é de buscar saúde e harmonia. Então, eu não acredito tanto em livros de empreendedorismo, embora tenha vários livros aí, eu acredito em autoconhecimento. Certo? Eu tenho lido recentemente o livro Milagre da Manhã, que são fontes inspiradoras, que é uma fonte inspiradora, né, de você se autodesenvolver. Um livro para mim que foi muito importante, de Richard Beck, eu estou até com ele aqui. Deixa eu até pegar aqui. A História de Fernão Capelo Gaivota. Certo. É um livro
que veio lá da minha infância. Ele me inspirou a sempre crescer, superar obstáculos. Eu acredito muito nessa autossuperação. E aqui é uma história de uma gaivota, e é ela e ela mesmo. No fundo é a gente com a gente mesmo. Então isso eu sigo muito essa ideia, né? Se a gente quiser voar, a superação ela está toda aqui dentro da gente, está toda interna, né? Então é um livro que eu gosto muito de passar para pessoas que estão falando: Léo, o que você fala de um livro aí para mim ler? É um livro rapidinho, você lê ele rapidinho. Legal. É delicioso. Legal. Bacana, interessante. Interessante porque esses dias eu estava lendo um livro, uma literatura, e o autor, o Pablo Marçal, ele fala que o seu maior inimigo é você mesmo. Nós, empresários, realmente, muitas vezes no dia a dia a gente tem sonhos, tem uma visão, e acaba que nós mesmos vamos minguando a nossa visão, vamos deixando se contaminar ou seja, o que vai acontecendo, o que vai minando tá justamente interno. Acho que Exatamente. A superação, ela é interna. A gente começa a nossa vida lendo livros técnicos, né? A minha formação é toda na área de engenharia, de exatas. Então a gente começa lendo muitos livros técnicos e depois de uma certa idade a gente percebe que é importante nós olharmos para dentro. Isso é o mais importante de tudo. Então, nos últimos anos, eu falo que assim, nos últimos 4 anos, eu investi muito, não só em livro, mas em cursos, em imersões, em me autoconhecer. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Né? A gente tem um estalo, né, quando a gente tem uns 40 anos aí, também para abrir a mente para outras coisas que não é só a área acadêmica. O mundo não se resume à área acadêmica. E isso faz toda a diferença. Legal. Interessante. Uma excelente dica aí, fica aí, o autoconhecimento, né, para empresários. Bom, sugestão de livro já passou aqui, o Fernão Capelo Gaivota. 3 a 5 dicas que você dá para quem está começando a empreender e está meio desnorteado. Então imagina aí, vamos supor que seu irmão ou alguém muito próximo está começando a empreender. Você depois com 23, 24 anos de experiência, quais as 3 ou as 5 dicas principais que você daria? Bom, a primeira delas, você vai empreender, eu lembro que assim, foram diversos erros que a gente teve, mas foram muitos erros. Então, se você puder buscar ajuda, né? Hoje nós temos fontes aí como Sebrae, o CDL, cursos da Associação Comercial, que nos trazem conhecimento de gestão, conhecimento sobre financeiro. Então, você buscar conhecimento com quem conhece de verdade e que dá apoio a isso. Nós temos aí diversas empresas, agora hoje em dia, no ramo de startup também, ela está sendo muito assessorada. Existem N iniciativas de startup que você pode buscar apoio deles, né? A própria Federaminas tem feito muitas iniciativas onde está trazendo startups para participar dos eventos que acontecem anualmente. Eu mesmo gosto de participar. Hoje a própria Google, a própria Facebook, eles têm feito treinamentos para você ser um especialista no ramo de tecnologia, de inovação. Eles enchem até um Mineirão, né? Então a gente tem que participar disso. Então eu acho que a primeira dica de todas é você buscar conhecimento para evitar os erros.
Segundo, você tem que sonhar um pouco, mas tem que sonhar com o pé no chão. Então, um especialista, um pai e uma mãe, né? Se você tem um pai e uma mãe que sejam conservadores ou também empreendedores, né? Você tem que saber se situar onde você está. Se você tem um pai que tem uma tradição de carreira, de uma indústria, ele tende a ser um conservador, um defensor do serviço dentro da indústria, que é um serviço que antigamente era classificado como estável, mas essa crise colocou tudo isso em xeque. E nós temos agora uma realidade onde as pessoas, nós temos um Brasil hoje onde temos mais empreendedores porque não tem emprego, então eles têm que se virar, literalmente, e de pessoas que saíram da indústria, que saíram de empregos estáveis, saíram de um modelo onde era tudo mais estável mesmo, né? Mais seguro, segundo eles. Então aí o sonho, onde que linka aí com os sonhos? E aí você vê uma outra pessoa, um outro pai que é aquele pai mais ousado, empreendedor, né? Então o pai mais ousado, empreendedor, aí você também tem que ver também, né? O quanto ele é ousado e o quanto ele não é o pé no chão, né? Que tem que ter o equilíbrio disso. Então, você vai buscar essas fontes inspiradoras dos seus pais, na sua mãe, mas para buscar o equilíbrio, né? Você tem que buscar pessoas que sonhem, mas com o pé no chão. Então, um bom planejamento financeiro para abrir um negócio é fundamental, pensando a longo prazo, para que você não se pegue nas estatísticas de que com 2 anos, 1 ano, 2, 3 anos a empresa já fechou. O planejamento financeiro está junto do sonho, sonhar com o pé no chão, ou é outra Sonhar com o pé no chão. Você tem que sonhar porque o sonho faz parte da sua inspiração para abrir um novo negócio, né? Então todo mundo sonha em abrir uma lanchonete, abrir uma startup de tecnologia super avançada, fazer aplicativos. Então esse é o sonho, mas ele tem que ser pautado em lucratividade, em rentabilidade. Sim, ok. Entendeu? Então você tem que fazer com o pé no chão, as duas coisas. Mais alguma dica? Persistência. Persistência, ela é fundamental, né? Se você desistir com o que as pessoas falam, com o que as pessoas criticam, no início você vai errar e vai ter críticas. Nem seu pai nem sua mãe vão apoiar a sua ideia num primeiro momento. Então você tem que persistir, mas não ser burro, porque persistir no erro também é um grande problema. Persistência para conseguir mudar de patamar. Né? Nós temos que buscar crescer sempre. Mais alguma? Ou essas 3 mesmo? Bom, mais essas 3 aí, eu acho que essas 3. Legal. Então, fazendo um resumo aqui. Primeira dica, buscar ajuda, né? Então, ele citou alguns exemplos, Sebrae, Federaminas, o Google, o Facebook. Buscar ajuda de um empresário, alguém que você conhece, que já é empreendedor, que é empresário, tem negócios. De preferência, busque esse conhecimento de empresários bem-sucedidos. Se você buscar de um empresário fracassado, ele vai te dar maus conselhos, porque nem ele teve sucesso nos negócios. Sonhar com o pé no chão, né? Então é importante ter uma visão, ter um sonho, mas sem abrir mão no lucro, no planejamento financeiro. E por último, persistência. Muito bom, excelente. Então, chegando aqui já ao final, Leonardo, na sua opinião, qualquer pessoa pode empreender ou só pessoas ou empreender só para quem tem talento? Olha, quando a pessoa busca
conhecimento, busca se aprimorar, igual eu falei na primeira dica, que é buscando Sebrae, buscando... Isso faz com que ela se torne uma pessoa capaz de empreender, sim. Então, qualquer pessoa pode empreender. Tem gente que tem mais facilidade, tem uma influência, tem um jeito de conversar, é mais comunicativo, né? Essas pessoas têm mais facilidade, sim, de ter um relacional que vai trazer clientes, vai trazer pessoas que agreguem, né? Essa é uma característica a ser desenvolvida também. Hoje em dia tem vários cursos, você participar de redes, de pessoas, de grupos, associações, né, que te aprimorem nisso daí, você também desenvolve. Né? Pessoas têm mais naturalidade com isso, mas eu acho que tudo é desenvolvido. Né? Hoje em dia, nós estamos numa época que, pela própria internet, você consegue curso de praticamente tudo. O YouTube você procura, né? Eu me vejo assim, numa situação que antigamente eu tinha que procurar a Barça, né? Livros para buscar informação. Aí eu falei assim, nossa, como é que eu vou saber sobre esse assunto aí? A gente se vê assim, pô, eu teria que procurar a Barça, porque a Barça tem essa informação. Não precisa mais. Hoje em dia está no Google, no Wikipédia, no YouTube, que vai te ensinar literalmente tudo. Tudo. É impressionante. É isso mesmo, legal. Então, já chegando ao fim aqui, deixa uma mensagem final, né, uma mensagem que você gostaria de deixar e também passar aí os contatos da InetVip, quem quiser conhecer mais sobre a InetVip e tal, então, né, fica à vontade. Bom, eu tenho uma frase na InetVip que eu acho importante. Antes de você tentar conquistar novas áreas, dê uma volta no seu quintal. Né? Você pode falar, dê uma volta na sua sala. A gente sempre tem para casa. A gente sempre está olhando para fora, mas não vê o que tem dentro. Então a gente tem que estar valorizando o olhar para dentro em todos os sentidos. Começa no olhar para dentro para você mesmo, o olhar para dentro da sua equipe, o olhar para dentro de onde você está atuando. Então eu levo essa frase comigo, de forma que a gente cresça com sustentabilidade, com organização, sem querer sonhar demais e ser ousado demais, porque se a gente tentar querer abraçar o mundo, a gente acaba não tendo nada. Ok. E os contatos, se alguém quiser... Bom, contato da InetVip é o 3629-4900. Esse é o número de telefone da InetVip. Nas redes sociais, sigam Instagram, InetVip Telecom. No Facebook também, é facebook.com/InetVip Telecom. Então é a forma da gente estar comunicando. E o site da própria InetVip, né, que nós temos um chat lá, www.inetvip.com.br. Legal. Então, maravilha. Bom, então chegamos aqui ao fim. Para mim foi excelente. Eu vou te falar que tive vários insights aqui, tive realmente muitas coisas interessantes. Espero que também você tenha gostado. Então é isso. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha e a gente se vê numa outra entrevista. Um abraço, obrigado e até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.